Como nós aprendemos ontem, os íntimos sabem o próximo passo do que é divino. Então, Deus, eu oro para que o Senhor, através da vida dele, traga isso para a tua casa, para a tua igreja, para os teus filhos. Nós queremos aquilo que está no seu coração, Pai. Então, fala através do seu Filho e edifica as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quem estava aqui na escola ontem já ouviu a mensagem e vai ouvir novamente. Nós vamos falar mais ou menos sobre o que nós falamos ontem na escola. Primeiro passo, porque nós tentamos gravar e não deu certo. A gente vai gravar a aula / pregação. E em segundo passo, eu queria também compartilhar com vocês sobre o que Deus tem colocado no meu coração. Então, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. Diz assim: disse ele ao povo: eis que o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Como eu falei ontem, em outras versões fala assim: eis que o povo de Israel é mais forte e mais poderoso do que nós. De astúcia para com ele, para que não se multipliquem. Aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e se retire da nossa terra. Vem comigo no versículo 15. Diz assim: falou o rei do Egito às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Cifra e a outra Cifra e outra Puá, dizendo: quando ajudares no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, mata, mas se for mulher, deixa viver. Vem comigo no versículo 21 e 22. Também aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele lhes estabeleceu as casas. 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas todas as filhas guardareis com vida. Eu gosto sempre de fazer um paralelo com Josué capítulo 1, versículo 5. Josué capítulo 1, versículo 5 diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Assim como fica Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Pessoal, vamos orar? Jesus, nós somos gratos pela vida, pela respiração. Pai, no nome de Jesus, nós queremos louvar o Teu nome, porque a Tua palavra nos ensina: eu durmo e me levanto, porque o Senhor me sustenta. Nós queremos te agradecer pelo fôlego de vida, Pai. Queremos te agradecer porque nós acordamos, Deus, e isso é motivo de alegria. Queremos te agradecer, Deus, em nome de Jesus, porque muitas pessoas não conseguiram acordar hoje. E o Senhor deu o privilégio de levantarmos, de estar aqui, Deus, na Santa Casa, a casa que o Senhor declarou que seria chamada casa de oração e adoração. E nós estamos aqui te adorando, e isso é motivo de alegria, Pai. Deus, louvamos o Teu nome, Deus, em nome de Jesus, porque nós estamos aqui louvando o Teu nome com os nossos irmãos, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, pelos simples e os mínimos detalhes, Pai, em nome de Jesus. Queremos te agradecer pela saúde, queremos te agradecer, ó Deus, porque nós podemos louvar, cantar, gritar, pular, correr, em nome de Jesus, e nós louvamos o Teu nome. Pai, queremos te agradecer pelas coisas que têm acontecido em nossas vidas, pelas coisas boas, de acordo com a nossa perspectiva, e as coisas más. Mas em nome de Jesus, o Senhor continua conosco, e por isso nós louvamos o Teu nome. Nessa manhã, Pai, nós oramos para que o Senhor, ó Deus, venha com o Teu reino e abra o nosso entendimento, Deus, a ponto de nos tornarmos cada vez mais gratos por tudo que tem acontecido, Deus, em nome de Jesus. Amém. Basicamente, nós vamos falar sobre como ouvir a voz de Deus. E nesse cenário, nós vamos também falar sobre 3 ondas que aconteceram através de Faraó. O inimigo usa Faraó para fazer algumas coisas. Então, eu chamo isso de ondas. Por que ondas? Porque nós sabemos que uma onda vem e ela vai. Ela vem e volta novamente. Você vê que é um ritmo que acontece o tempo todo. Então,
essas coisas que aconteceram aqui, elas aconteceram há muitos anos atrás e hoje elas têm acontecido novamente. Muda algumas coisas, mas a essência, a ideia é a mesma. Então, por isso que eu chamo de ondas. São ondas que o inimigo plantou antigamente e ele continua plantando novamente. E de um modo geral, a ideia é destruir o relacionamento da igreja com o Senhor. Quando a gente lê no versículo, por favor, quero ser fiel à palavra, então, se você puder abrir a sua Bíblia, manter ela aberta, em Êxodo capítulo 1, a gente vai discorrer e vai ler muito e eu vou tentar explicar sobre o que Deus está trazendo para nós, contextualizando com a nossa realidade atual. Amém? Êxodo capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. Ele disse ao seu povo, quando a Bíblia fala ele disse, está falando de Faraó. Faraó se chega diante do povo e fala assim, olha, o povo de Israel, o povo dos filhos de Israel é mais numeroso, é mais forte, é mais poderoso do que nós. Então, vamos ser espertos. Vamos ter que aplicar muito trabalho, né, para que eles não consigam se multiplicar cada vez mais. Então, a primeira onda é essa aqui. O que nós falamos ontem? Nós falamos assim que a ideia do inimigo é ofuscar a igreja. Por quê? Porque, preste bem atenção no versículo, ele fala assim que o povo de Israel é mais poderoso do que nós. Então, olha só, Faraó tem a ideia de que o povo é mais poderoso. Então, se você entender, você vai ver que Faraó olha pelo poder que Deus coloca sobre a vida do povo e ele fala assim, cara, esse pessoal é poderoso. Então, vamos fazer com que eles não saibam que eles são poderosos. Ok? Vamos fazer com que eles não saibam que eles são poderosos. Vamos fazer com que eles não saibam o poder de Deus que eles servem. Para isso, o que vamos fazer? Vamos fazer com que eles não tenham tempo nem de adorar. Vamos multiplicar o trabalho. Vamos fazer com que eles trabalhem intensamente para que eles não se multipliquem. Ok? Então, hoje tem acontecido isso literalmente, nitidamente. Sabe, o inimigo tem cegado o entendimento da igreja a ponto da igreja não saber o poder de Deus que exerce. A ponto da igreja não saber, cara, o meu Deus é poderoso. E se meu Deus é poderoso, ele caminha comigo e eu sou poderoso. É por isso que Faraó olha para o povo e fala assim, cara, esse povo é poderoso. Vamos fazer com que eles não saibam o poder que eles exercem. E você percebe que Faraó ele fez com que o povo não soubesse o poder deles. Sabe por quê? Porque mesmo o povo sendo poderoso, o povo se submete a um povo que não é poderoso. E você percebe então que o povo poderoso se submete a uma galera que não tinha que ter domínio sobre eles, e eles constroem casas numerosas. Tanto que se hoje você for para o Egito, você vai ver coisas que o povo de Israel construiu. Em outras palavras, se você não saber o poder que o Deus que você serve possui, em outras palavras, você vai se submeter a qualquer coisa. Quando você não sabe o poder que você exerce, você se entrega para qualquer coisa. É exatamente isso que o inimigo quer, galera. O inimigo quer que nós não saibamos o quão poderoso nós somos. O inimigo quer ele quer colocar o tempo inteiro na nossa mente que se nós orarmos, o impossível não vai acontecer. Sendo que Deus falou assim, a vossa fé precisa ser como um grão de mostarda. A Bíblia fala assim que, olha, nós só precisamos de um pouco para que muito aconteça. A Bíblia fala assim que se você se fechar no seu quarto, o Pai que você ora te honrará publicamente. Entendeu? O Senhor está à disposição do seu povo, mas o inimigo quer ofuscar a presença de Deus nas nossas vidas. Então, quando você não sabe o poder que você tem, você se entrega facilmente a qualquer coisa. É por isso que nós estamos caminhando como povo que não tem visão, quando na verdade nós temos visão.
É por isso que muitas vezes nós caminhamos como um povo que não sabe para onde está indo, quando na verdade nós temos uma direção. Deus é o nosso norte, Deus é a nossa luz. A luz que está no fundo do túnel chama-se Deus. É Ele que está lá nos instruindo cada vez mais. Então o inimigo, olha só o que Faraó fala no versículo 10, na primeira frase, ele fala assim, opa, vamos usar de astúcia, vamos ser espertos, vamos fazer com que eles não saibam o poder que eles têm. Galera, eu falei no começo que o DNA divino corre nas nossas veias. A nossa essência não é uma essência pecaminosa, a nossa essência é poderosa. Você se lembra em Gênesis quando Deus fala assim, vamos fazer o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Quando Deus fala assim, vamos fazer o homem conforme a nossa imagem e semelhança, Ele está falando assim, olha, vamos fazer pessoas que possam habitar na terra com o mesmo poder e com o mesmo domínio que nós temos. É por isso que Ele fala assim, o homem vai dominar a terra. E para os alunos das escolas de ministro, o Júlio fala muito sobre dominar quem? A terra, dominar os peixes, dominar tudo, os animais, e não dominar as pessoas. O Senhor não colocou autoridade sobre a igreja para dominar pessoas. O Senhor colocou autoridade para que nós possamos dominar a terra e conquistá-la. É esse o domínio que nós temos. É por isso que o povo de Israel, mesmo eles não sabiam que não poderiam ser dominados, eles foram dominados. Galera, quando você não sabe o poder que você tem, você é dominado por qualquer pessoa e por qualquer coisa. Eu oro para que nessa manhã nós possamos sair daqui com a concepção de que nós não somos pouca coisa. Eu oro para que nós possamos sair daqui com a convicção de que nós servimos um Deus poderoso e o DNA dele corre sobre as nossas veias porque é a nossa essência. A nossa essência está em Cristo. É por isso que Cristo, quando Ele vem restaurar o relacionamento entre Deus e a igreja, galera. Eu gosto muito de falar sobre isso. Quando Deus cria a humanidade, a Bíblia fala assim que tinha quem? A presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles estavam ali juntos, construindo, falando assim, haja isso e ouve isso, traz isso e ouve aquilo, vamos fazer isso, fizeram aquilo, e depois constituiu a terra que nós estamos. E a Bíblia nos ensina que quando Jesus vem, quando ele é batizado por João Batista, quais são os itens que tinham lá? Deus estava, porque a Bíblia nos ensina que uma voz veio do céu e disse assim, esse é meu filho amado. E o Espírito Santo estava presente, por quê? Porque ele veio como forma de pomba. E o Jesus estava presente, galera. Então, entenda uma coisa, na criação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão trabalhando juntos. E quando Jesus então vem religar a igreja com o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão juntos novamente. Galera, o Senhor está mostrando que desde o começo Ele está conosco. Desde o começo da criação Ele está conosco. E que e quando Ele vem religar, Ele está conosco. Então, galera, que nós possamos sair daqui fortes. Que nós possamos sair daqui entendendo que não podemos nos submeter a nenhuma força, a nenhuma coisa, a não ser no nome de Jesus. Que a gente se submeta apenas no nome de Jesus. Que nós somos poderosos. Quando a Bíblia fala assim, vamos orar por isso, cara, tenha ousadia, ore. Quando a Bíblia fala assim que nós precisamos fazer isso, por favor, faça. Se a Bíblia falou, é porque vai acontecer, é porque pode acontecer. Mais uma vez, galera, se você não sabe o poder que você exerce, você vai se submeter a qualquer coisa. Mas Deus está falando que nós devemos nos submeter simplesmente apenas a Ele. Então, galera, essa aqui é a primeira onda. Vem comigo na segunda onda, no versículo 15. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá. Versículo 16, dizendo, quando vocês forem ajudar as hebreias a dar o parto, matem os filhos.
matem os filhos. Se for menina, deixe viver. Essa é a segunda onda. Então, nós estamos na primeira onda, não se esqueça disso. A primeira é: o inimigo quer calar, o inimigo quer fazer com que nós não saibamos o poder que nós exercemos. E a segunda onda, o faraó então vem e fala assim: olha, matem todos os homens. Se existir um homem, matem. Por quê? Porque se você matar uma criança, você está comprometendo um futuro. Quando você mata uma criança, você está a calar a voz profética para a próxima geração. Quando você mata uma criança, você está fazendo com que a voz de Deus se cale para as próximas gerações. Então, o inimigo, entendendo isso, diz assim: olha, matem essa galera, não deixem viver. Vamos tentar aplicar no contexto atual. Existem países aqui da América Latina que estão liberando, que já liberaram o aborto. Existem países aqui que já liberaram isso, cara. Nos Estados Unidos, dependendo do lugar, dependendo do estado, é liberado. Você pode abortar tranquilamente. Então, o processo de aborto já é uma parada, biblicamente, espiritualmente falando, pecaminosa. Porque mesmo que você não abortar um filho, literalmente falando, e se você abortar um processo divino sobre a tua vida, você está comprometendo a próxima geração de se relacionar com Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina, vem comigo no versículo 17, as parteiras, porém, temeram a Deus. Por que as parteiras temeram a Deus? Porque a Bíblia nos ensina o que? Não matarás. E porque eles sabiam que não podiam matar, elas então não mataram as crianças, deixaram as crianças viver. E porque eles deixaram as crianças viver, você vai ver que 40 ou 80 anos depois, não lembro mais, eu acho que foi 80 anos, né, que Moisés volta para o Egito para libertar o povo. Foi isso? Cadê os leitores da Bíblia? 80 anos depois? 40 ele sai. 40 anos depois que ele sai, ele volta novamente. Então, chutando baixo, 80 anos depois, Moisés volta para o Egito e salva aquela galera. Então, galera, presta atenção aqui, foca aqui em mim. Olha só, a Bíblia nos ensina que o inimigo vem, usa Faraó, e Faraó fala assim: olha, matem as crianças. As parteiras, então, temendo ao Senhor, elas não mataram as crianças. E 80 anos depois, uma das crianças que eles não mataram, salvaram uma geração que estava sofrendo há 400 anos. Paulinho, o que isso significa? Isso significa que mesmo você não entendendo o que Deus está fazendo sobre a tua vida, faça. Tema o Senhor, porque provavelmente o seu temor vai fazer com que uma galera seja salva para a próxima geração, ou talvez para a geração atual. A sua obediência no Senhor, a sua fé no Senhor, a sua entrega no Senhor. E deixa eu te falar, provavelmente as parteiras não presenciaram Moisés salvando aquela geração. Provavelmente elas morreram sem saber que uma das crianças que elas salvaram foi o precursor para que Deus pudesse usar uma galera, um homem, para salvar uma geração que estava sofrendo há 400 anos, galera. O temor de duas parteiras fez com que o povo de Israel saísse do Egito vivo, glorificando e exaltando ao Senhor. Então, mesmo que você não estiver entendendo o que Deus está pedindo para você fazer, faça. Mesmo que você não estiver entendendo, mesmo que não estiver claro, mas se você tem certeza que Deus está te direcionando para esse lugar, faça. Porque mesmo que você não entender, tem uma galera que está dependendo do seu temor. Tem uma galera que está dependendo da sua obediência no Senhor. Tem uma galera que está dependendo da sua entrega no Senhor. Então, galera, se as parteiras matassem aquelas crianças, provavelmente o povo de Israel continuaria sofrendo. Então, isso quer dizer, galera, que a falta de obediência
faz com que muita gente sofra. Se você não obedecer ao Senhor, tens que entender que tem uma galera que está sofrendo. Se você não se submeter diante do Senhor, você precisa entender que milhares de pessoas estão morrendo porque você não está obedecendo a Deus. Se você não temer o Senhor, as pessoas continuarão no Egito. Então as pessoas precisam ser libertadas. Mas elas só vão ser libertas se você se submeter ao Senhor. Tema o Senhor. Não importa quem falar para você matar, tema o Senhor. Sabe quem pediu para as parteiras matar? Foi Faraó. E Faraó não era qualquer pessoa. Faraó era tipo assim o supremo dos supremos. Sabe quando o Alexandre de Moraes pede para cancelar uma conta do Instagram e o Instagram simplesmente cancela? É mais ou menos isso. Então elas tinham que obedecer. E a palavra de Deus nos ensina. Imagina, eu chego para você e falo assim, Luciana, olha, vai matar alguém que xingar. Aí você fala assim, Paulino falou, eu vou matar. Aí você vai e mata, porque Paulino falou. Mas o Paulino chega para você e fala assim, Luciana, vai e mata. E você cruza os braços e fala assim, não vou, porque a palavra do Senhor fala que não matarás. Você sabia o risco que as parteiras estavam correndo? Você consegue ter ideia do risco que elas estavam correndo se elas não matassem? Você tem ideia do risco que elas estavam correndo se elas desobedecessem? Mas a palavra de Deus nos ensina, no versículo 20, galera, e Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Deus então honra a obediência das parteiras. Deus então honra elas, porque elas se posicionaram, elas falaram assim, não vamos fazer, não vamos matar. Deus então fala assim, olha, vamos abençoar essa galera, esse pessoal. E eles foram abençoados, elas foram abençoadas. Pessoal, quando o Senhor promete algo, o Senhor cumpre. Se você for fiel ao Senhor, Ele é fiel contigo. Continua sendo fiel com Deus. Independente do que tiver ao seu redor, seja fiel. Independente de se a tua obediência vai gerar morte, não importa, é porque ontem eu falei, é porque hoje nós queremos fazer um jogo de cintura, né? Nós vamos falar assim, não, eu vou agradar o lado A e o lado B não. Não, eu preciso ser gente boa. As pessoas precisam olhar para mim e ver que eu sou gente boa. E por causa disso a gente não se posiciona e a gente negocia princípios. Por quê? Porque nós queremos ser sempre o gente boa da parada. Mas, cara, quando você obedece ao Senhor, quando você teme ao Senhor, provavelmente você vai ser taxado como o não gente boa. Provavelmente você vai perder amizades. Provavelmente você vai perder amizades que são duradouras, que vocês conquistaram há 2, 5, 15 anos atrás. Mas quando você se posiciona, provavelmente você vai perder isso. Mas em nome de Jesus, mais vale continuar com o Senhor do que entristecer o coração dele. Então não importa o que aconteça, galera, tema ao Senhor. Mais uma vez, não importa o que aconteça, tema ao Senhor. E no tempo certo o Senhor vai te abençoar. Agora preste atenção, é o que eu falei ontem. Provavelmente Deus não vai te honrar como Ele honrou as parteiras. Sabe por quê? Foca aqui, galera, pessoal. Quantos lembram da história de João Batista? A Bíblia fala assim que João Batista foi diante do rei e falou assim, cara, você está em pecado. Resumindo, João Batista foi cortar a cabeça, morreu. Então, você está vendo que por um lado tem uma galera que não mata e Deus honra, e por outro lado, João Batista fala isso, ele é cortado a cabeça. Provavelmente você não vai ser cortado a cabeça literalmente, mas você vai perder muita coisa. Esse é o jeito de Deus te honrar, cara. Provavelmente você vai perder muitos amigos, muitas amigas, vai perder o emprego, porque você se posicionou. Mas este é o jeito de Deus te honrar, assim como Deus honrou as parteiras. Se você honrar o Senhor vai te honrar. Se posiciona, cara. Essa é a segunda onda. A segunda onda é essa, cara.
O inimigo, ele quer que a gente aborte o processo divino sobre as nossas vidas. O inimigo quer isso. O inimigo quer que você simplesmente seja desobediente. E quando você ser desobediente, uma galera que estava dependendo da tua obediência vai morrer. Então, galera, olha só. Tem uma história de uma moça que quando era jovem, ela ouviu a voz do Senhor. O Senhor queria que ela saísse do seu país. Não do seu país. Se eu bem me lembro, o Senhor queria que ela fosse viver a tempo integral, para começar a pregar para as pessoas, como missionária a tempo integral. E a moça olhou, disse assim: eu sou jovem, tenho muito tempo para cumprir meu chamado, eu ainda vou curtir um pouco. E essa moça então foi, começou a curtir, e depois, nesse processo, ela conhece alguém, se apaixona, casa, tem um filho. Aí ela fala assim: agora que eu tenho um filho, vou começar a orar para que eu comece a cumprir com o meu chamado. Aí ela vai e ela olha para o filho e fala assim: nossa, eu vou esperar ter pelo menos um neto. E ela cuida do filho, ela tem um neto, depois de muitos anos, ela fica feliz da vida porque tem um neto. Ela estava quase com 50 anos e já tinha neto. E um dia ela estava caminhando na rua. Essa senhora é argentina, ela é da Argentina. Ela estava caminhando na rua e de repente, do outro lado vinha um moço. O moço, ele não entendeu nada. Deus começou a orientar ele para ir ao encontro daquela moça. Então a moça estava do lado direito, o moço estava desse lado, o moço passa para esse lado, a moça com medo, achando que o moço estava perseguindo ela, passa para esse lado. O moço, vendo que a moça está fugindo, ele passa para esse lado. E foi fazendo esse jogo até que não tinha mais como, eles então se encontram. A moça tenta fugir, ele vem no ombro dela e coloca a mão dela aqui e diz assim: por sua causa, milhares de argentinos estão indo para o inferno. E a moça não entendeu. Disse assim: como assim? E o moço falou novamente: por tua causa, milhares de argentinos estão indo para o inferno. Então a história fala que essa moça, o Espírito Santo então traz à tona o que Deus falou com ela há muitos anos atrás. E ela não cumpriu com o chamado de Deus. E por causa disso, milhares de argentinos estavam morrendo, indo para o inferno, por causa da desobediência deles. Não aborte o processo divino sobre a sua vida. Se Deus está colocando algo no seu coração para você fazer, não hesite. Senão muitas pessoas irão para o inferno por tua causa. Sabe? A terceira onda, então, está no versículo 22. Quando o faraó entende que a primeira onda não se cumpre, a segunda onda não se cumpre, o faraó então vem e fala assim: olha, vamos ter que chama então os soldados e fala assim: olha, vai ter que matar. Mata todo mundo. Tudo que é homem você vai ter que matar. E eles então começam a matar todos os homens. É por isso que Moisés, ele é guardado. Colocaram numa manjedoura? Num cesto. E a história, vocês sabem. A história vocês sabem como foi. Paulino, por que nós lemos Josué? A Bíblia fala assim: Josué, não temas, todos os dias da tua vida eu estarei com você. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Galera, tire o nome de Moisés, coloque o seu nome. Coloque o seu nome. Deus está falando assim: assim como eu fui com Natanael, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Josué, você está falando para Josué, então tira o nome de Josué e coloque o seu nome. Assim como Deus foi com Moisés,
Ele é contigo, galera. Eu falei um pouco sobre como Deus foi com Moisés. São 3 ondas. O inimigo tenta 3 vezes. Primeiro, ele fala assim, olha, essa galera aqui não pode saber o poder. Depois ele fala assim, olha, mata, Moisés não pode existir, porque vai causar uma revolução. Depois ele fala assim, olha, já que Moisés existe, mata Moisés. Então, galera, isso significa que desde o começo, desde antes mesmo que você nascesse, o Senhor já era contigo. É por isso que Deus fala assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Deus guarda Moisés, Deus liberta Moisés, Deus usa Moisés. E por isso Deus mais uma vez fala assim, como Deus foi com Moisés, Ele será contigo. Deus age com Moisés de maneira poderosa. Deus caminha com Moisés de maneira poderosa. E mais uma vez, Ele quer levantar, entre aspas, novos Moiséses. Ele quer levantar novamente novos Moiséses para essa geração, para libertar essa geração do cativo que vivem. Deus quer usar, cara. Deus quer usar. Então, é como nós falamos, Deus quer usar a nossa igreja, Deus quer usar essa geração, mas precisamos de obediência no Senhor. Precisamos de obediência no Senhor. E ontem eu ainda falei, só os íntimos do Senhor conhecem o próximo passo que o Senhor vai dar. Existe diferença, cara, entre aquelas pessoas que ouvem a voz do Senhor e existe diferença entre aqueles que ouvem a voz do Senhor e conhecem o que está no coração do Senhor. Não se contentem em apenas ouvir a voz de Deus. Deus não quer que você simplesmente ouça a voz do Senhor. Eu vejo muitas pessoas que ficam felizes, eu ouvi a voz do Senhor, uau! Não é só isso que Deus quer. O Senhor quer que você ouça a voz dele e que você saiba qual é o próximo passo. Quando você saber qual é o próximo passo, você vai saber aonde o Senhor quer que você atue. Porque olha para Moisés, a Bíblia fala assim que Moisés ouve a voz do Senhor. Imagina o Senhor falando com Moisés, agora que você ouviu a minha voz, ouça qual é o próximo passo que eu quero dar. E sabe qual é o próximo passo? Vai libertar o povo. Eles estão clamando, o clamor do meu povo subiu a mim. Então eu preciso de alguém que liberta. Então, cara, o que o Senhor está procurando é pessoas que ouvem a voz dele e que sabem qual é o próximo passo que ele quer dar. Deus está procurando uma geração para se relacionar com eles de maneira íntima, porque só os íntimos saberão qual é o próximo passo do Senhor para essa geração. Existe um passo para essa geração. Deus quer usar homens e mulheres para essa geração, mas você precisa saber qual é o próximo passo. Só os íntimos sabem os mistérios do Senhor, do coração do Senhor. Vamos ler o versículo que nós lemos ontem? Abra comigo Deuteronômio 29, 29. A Bíblia fala assim que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Existem coisas ocultas, galera. Existem coisas ocultas que só os íntimos saberão. Existem coisas ocultas no coração do Senhor que simplesmente ouvir a voz de Deus não te dará acesso a esse nível de entendimento. Então o Senhor está procurando homens que ouvem a voz dele, homens íntimos que ouvem o que tem a voz do Senhor e saibam o que está no coração do Pai, para que eles possam agir juntos. E quando você se tornar íntimo do Senhor, você vai conhecer os mistérios do coração do Senhor, porque existem mistérios que só são revelados aos íntimos. É por isso que Pedro, Tiago e João, é isso? Que foram no Monte da Transfiguração. É por isso que ninguém mais vai saber o que aconteceu no monte. É só essa galera que viu, cara. Nós podemos ter noção porque a gente leu, mas eles viram. É por isso, cara, que, ninguém mais vai ter aquela experiência que Paulo teve. As experiências que Paulo teve. Só os íntimos terão esse tipo de experiência. Cara, só os íntimos vão conseguir estar dentro de uma prisão e as cadeias se abrirem. Só os íntimos. Só os íntimos, cara, vão experimentar a ideia de ser lançado
numa cova de leões e os leões simplesmente olharem para ele e ficarem de boa. Seus íntimos vão experimentar isso. Seus íntimos, galera, vão conseguir experimentar a ideia de andar com Jesus e ver os mistérios de Jesus. Seus íntimos vão andar e vão olhar um para o outro e vão falar assim: cara, você não sentiu nada estranho? Você se lembra quando 3 discípulos ou 2? Dois discípulos estavam caminhando, estavam indo para Emaús e de repente uma terceira pessoa vem e eles falam assim: cara, você não sentiu nada? Apenas os íntimos, Deus vai se revelar aos íntimos. E só os íntimos vão conseguir chegar aqui na frente e falar assim: cara, eu senti algo. Só os íntimos vão conseguir chegar aqui na frente e falar assim: cara, eu estou vivendo algo extraordinário. Só os íntimos, galera. Existem níveis de entendimento bíblico, cara, que se você não se tornar íntimo do Senhor, você vai continuar num nível muito raso. Mas o Senhor está te chamando para que você seja íntimo. E como nós falamos ontem, ser íntimo não é você clamar: quero ser íntimo, quero ser íntimo, quero ser íntimo, quero ser íntimo. Ser íntimo, cara, é muito mais do que isso, é você procurá-lo. Ser íntimo, você fala assim: não, aqui eu não achei, eu vou em outro lugar porque eu quero achá-lo. Ser íntimo, você fala assim: cara, hoje eu preciso ler sobre ele. Ser íntimo, cara, fala assim: olha, eu estou renunciando isso por ele. Ser íntimo, cara, você fala assim: cara, eu ainda não senti, mas o que eu estou sentindo ainda é pouco, eu quero mais. Ser íntimo, cara, é você saber exatamente: Deus, eu vou te passar essa informação. O Senhor precisa dar alguns passos para transformar vidas dessa geração. Mas Ele precisa que você se torne íntimo para saber aonde o vento está soprando. Se torne íntimo, galera. Dizem que não podemos arrotar a santidade. Rapaz, nós temos que comer a santidade, arrotar a santidade, temos que fazer tudo. Tudo que tiver santidade, tudo que tiver pureza, não importa se vão falar que você está se achando, dane-se. Nós queremos arrotar a santidade, nós queremos ser santos a ponto de se tornar íntimos com o Senhor. Deus não está te chamando simplesmente para que você ouça a voz dele. Irmãos, é muito mais do que isso. Aleluia. Se coloque em pé. Deus está falando muitas coisas. E ontem nós demos a penúltima aula. Então nós vamos abrir. A próxima semana vai ser a última aula. E depois disso nós vamos abrir vagas para você que quer participar da escola de ministro. Quero te encorajar, cara, de verdade. Faça parte da escola. Faça parte da escola. O Senhor vai mudar completamente a sua concepção a respeito dele. Quero terminar a minha ministração contando um testemunho que aconteceu a semana passada. Semana passada eu precisava fazer um curso em Brasília e o meu cartão não estava dando certo. Então eu perdi a vaga. É um pessoal que tem parceria com a Google, né? Eu fui fazer um curso sobre como fazer publicidade nas redes sociais, no YouTube e tudo mais. E eu precisava muito fazer aquele curso. Quando eu cheguei, na sexta-feira, na quinta-feira eu não consegui pagar. Na sexta-feira eu falei com o moço, eu falei: olha, amanhã sem falta eu pago. E ele disse assim: cara, eu só reservei a sua vaga porque você está falando comigo há uns 2 meses, um mês atrás. Cara, você perdeu a vaga, não adianta mais vir. Mas eu estava muito convicto e eu estou lendo muito, sabe, essa ideia de fé, a maneira como as parteiras se posicionaram em fé. Aí eu falei assim: cara, se eu estou lendo isso e eu não me posicionar de acordo com o que eu estou lendo, não está valendo a pena todo o tempo que eu estou investindo. Então eu fui no banco de manhã, sexta-feira, e resolvi o que tinha que resolver, abasteci o carro e fui para Brasília. Eu lembro que eu cheguei lá mais ou menos umas 14 horas. Assim que eu cheguei, o irmão que estava me atendendo começou a rir. Ele olhou para mim e disse assim: cara, você é teimoso. Falei para você que não tem mais vaga. Não adianta mais vir, cara. Ele disse assim: olha, o máximo que eu posso fazer é colocar o seu nome para a próxima turma que vai ser em Florianópolis.
Aí eu pensei comigo, falei, rapaz, provavelmente eu não botei dinheiro nem para comer, você tem que ir lá para Florianópolis? E eu tinha uma paz muito grande no meu coração, porque eu estava crendo que Deus faria alguma coisa acontecer naquele dia. E eu então saí da presença dele, sentei num sofá que estava bem na frente da porta. Num sofá, eu acho que foi o sofá mais confortável da minha vida, porque o hotel era muito chique. E eu sentei, peguei um café e comecei. Eu não sei o que eu estava esperando, mas a paz que excedia no meu coração era tão grande que eu só fiquei. Eu falei assim: alguma coisa vai acontecer. E dentro da sala tinha muitos empresários. É uma coisa muito organizada lá. E eu fiquei, acho que fiquei uns 30 minutos esperando. Quando foi a secretária saiu e disse assim: tal pessoa disse que não vai vir mais. Ou seja, tem uma vaga. Aí o cara olhou para mim e disse: cara, vem, entra. Vamos fazer o seu crachá. Cara, é sobre isso. É sobre isso. Se você está lendo a Bíblia, se o Senhor está falando com você para você fazer algo, simplesmente faça. Porque senão você está perdendo seu tempo. Não está valendo a pena. Não está valendo a pena. Feche os seus olhos, galera. Para tudo é um começo. Eu sinto a paz do Senhor sobre esse lugar de uma maneira íntima. Para tudo é um começo. Eu quero que você nesse exato momento se desligue de quem está do seu lado. Eu sinto Jesus nesse lugar, cara, muito forte. Eu sinto Jesus nesse lugar, sinto Jesus nesse lugar. Oh! Eu sinto Jesus nesse